Shalom, shalom, amados. Sejam muito bem-vindos neste canal. Nós vamos continuar com o nosso assunto sobre o corpo. Então, continuando, nós temos visto que o corpo é um veículo, foi criado do pó da terra e dentro dele foi soprado o fôlego que vem de Deus. E esse fôlego que animou o corpo boneco e se tornou uma alma vivente, o primeiro ser sendo chamado Adão. Porque por causa do pecado, o corpo se tornou então o lugar onde foi colocado a condenação do pecado à morte. O corpo é dedicado atualmente e programado atualmente para a morte. E o espírito, o fôlego que foi soprado por Deus dentro de Adão, está preso dentro do corpo. E, consequentemente, toda a descendência de Adão. Mas havia um objetivo da criação do corpo, e está revelado aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Quando Deus criou o primeiro ser humano, Adão, moldo do pó da terra, era para apenas que o fôlego de Deus possa morar dentro do corpo, somente o Espírito Santo e nada mais. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E que não sois de vós mesmos, por isso nós não podemos agir como nós queremos, porque este corpo não a nós pertence. Por que eu digo isso? Alguém pode dizer que, mas, Deus nos criou, o corpo nos pertence. Cuidado. Vou tentar exemplificar da forma mais simples. Quando uma criança nasce, ela tem todos os cuidados do pai na sua inocência. Mas chega um tempo, quando a criança ela atinge aquela maturidade, ela adquire o conhecimento do bem e do mal. E se rouba, vai para a cadeia. Em alguns países são 15 anos, outros são 18 anos, outros são 16 anos. Não é mais considerada criança. Adão e Eva saíram da inocência. Por isso, foi registrada esta parte na Bíblia. Eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Não há mais inocência. E o Senhor nos lembra que esse corpo não nos pertence. E nós não podemos agir como espírito livre achando que esse corpo nos pertence. Esse corpo foi criado para a habitação do Espírito Santo. E se brincar... E se brincar com este corpo, pode vir sem abrigo. Porque este corpo é para que habita o Espírito. Por que eu digo isso? Só vou tentar puxar um pouco os ouvidos para que se lembrem do caso do endemoniado. O endemoniado que Jesus Cristo libertou. Ele estava pulando de cemitérios para montes, mas mais perto sempre do lado dos cemitérios. E nós sabemos que no cemitério é onde residem os mortos. E nas tumbas são os corpos decompostos. E o espírito, ele continua. E o que acontece? Os espíritos malignos, eles precisam de um corpo para estar em contato com o mundo externo. Então, eles precisam de um corpo, por isso, uma legião se encontrava dentro do corpo do endemoniado. Porque o espírito precisa de um corpo para se aquecer de tal maneira que eles suplicaram a Jesus lhes dar o corpo de um porco. Cuidado com este corpo. Este corpo foi criado por um motivo, para a habitação do Espírito Santo. Por isso, nós não devemos brincar. Porque haveremos de dar conta com este corpo. Como eu estava a dizer, quando a criança cresce,
se torna adulta, mesmo dentro de casa, o pai e a mãe já começam a mudar, a não tratar mais o jovem como criança, aquele que era bebê, o xoda da casa. Quando ele já começa a levantar a voz diante do pai, a voz diante da mãe, já quer mostrar que é adulto, então o pai e a mãe vão agir como adulto. Por isso, o ser humano, tendo conhecimento do bem e do mal, e como foi registrado, como Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Eis que o ser humano se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por isso, Deus não vai lidar com o ser humano como se fosse bebê. Porque o Senhor sabe a capacidade que temos e a que ponto somos capazes de fazer maldade, e de geração em geração tem sido provado a que ponto o homem é mau. E também a capacidade que temos em cultivar e escolher o bem. Por isso, ninguém é inocente diante de Deus, porque o Senhor já nos revelou isso através das Sagradas Escrituras. Daniel capítulo 12, versículo 1 a 3. Antes de Daniel, eu gostaria de ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses, permitam-me achar o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 13 até 18, mas no capítulo 4, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Uma grande revelação. Assim está escrito: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em Cristo, porque Cristo é a luz, é o único caminho para o despertar dos filhos de Deus. Cristo é o único caminho, por isso é muito importante ler e voltar a ler novamente os ensinos de Jesus Cristo na palavra. Continuando, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A morte não é o fim. A morte não é o fim. E eu gostaria ainda de trazer uma coisa muito interessante que acontece depois da morte, que é revelada pela Bíblia. Por isso, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Já sai esse versículo no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse tem algo muito interessante que é mencionando aqui. Então, o Senhor revela aqui que há um corpo temporário. Um corpo temporário. Como um corpo temporário? Vamos ler aqui. No livro de Apocalipse 19. Apocalipse 19. Deixa eu achar aqui rapidinho, vai ser bem rápido. Os irmãos que foram mortos.
Eu achei aqui rapidinho. Está no livro de Apocalipse 6. Achei aqui, Apocalipse 6. Então, eu gosto mais de ler na Bíblia. Eu gosto mais de ler aqui na Bíblia. Apocalipse capítulo 6. Achei, vai ser rápido. Aqui, Apocalipse capítulo 6. Versículo 9, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Foi-lhe dada uma vestidura branca. Você se lembra da parábola do homem rico e Lázaro? Ele sentia sede, ranger de dente, já estava morto. O corpo separado do seu corpo. O lugar onde há ranger de dente é o frio, ranger de dente e também calor excessivo. E do outro lado, recebem algo para se cobrir. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Se brincar com este corpo, saiba que este corpo não te pertence. Se brincar com este corpo, vou tentar exemplificar. Teu pai te dá um carro que ele cuidou com tanto valor, um carro que ele cuidou com tanto carinho e que tem um preço muito alto. Um pai dá este carro para seu filho e o filho vai fazer como se fosse nada de valor. Vai tratar o carro de qualquer jeito, o veículo de qualquer jeito. Vai bater, vai arrachar, vai fazer nada. Não vai cuidar bem, resumindo. O que acha que esse pai vai fazer? Um pai sensato. É a mesma coisa com este corpo. E este corpo, se nós não cuidarmos, sabe o que vai acontecer? Lembram-se que havia uma legião, uma legião de espíritos no cemitério, em busca de corpo, em busca de um corpo para se aquecer. E suplicaram a Jesus para ter o corpo de porco para se aquecer. Daniel capítulo 12, versículo 1 até 3. Daniel capítulo 12, versículo 1 até 3. Vai ser bem rápido, já está quase terminando. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, porque eu faço bastante anotações. Daniel capítulo 12, versículo 1 até 3. Assim está escrito. Isto está registrado na Bíblia. Daniel capítulo 12, versículo 1 até 3. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia,
qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre eternamente. A ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo. 2 Timoteu, capítulo 2, versículo 20. 2 Timoteu, capítulo 2, versículo 20 a 21. Segundo livro do Timoteu. São livros que estão conectados lá no meio. Segundo Timoteu. Vamos ver depois do Coríntios. Aí, achei aqui. Segundo Timoteu. Aí. Versículo 2, capítulo 2, 2 Timoteu, capítulo 2, versículo 20 a 21. Ora, está escrito, ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Uns para a honra, outros para a desonra. O Senhor está voltando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 42. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 42. Exatamente, 35 a 42. Vamos prestar muito bem atenção aqui. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá um corpo, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória celestiais, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. O Senhor disse que Ele está voltando. O Senhor é santo, o Senhor foi glorificado. E no livro de Romanos capítulo 8, versículo 11, vou bater sempre nesta tecla. Romanos 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito que em vós habita. Cristo Jesus ressuscitou, glorificado, elevado ao céu. E se o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em nós, isto é o que há de acontecer conosco. Romanos 8, versículo 29, diz assim no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Espírito de Deus está continuando. E o Senhor, através de Jesus, veio trazer o livramento aos filhos de Deus. E a criação inteira aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, a noiva de Cristo, espalhada no mundo inteiro. E ela precisa despertar. Romanos 8:29, vou voltar a ler esse versículo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Aqui no versículo 19, está registrado: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por isso nós não podemos brincar. O corpo é um veículo. E este corpo não nos pertence. O pecado foi condenado na carne. Por causa da desobediência, o que vivificava o corpo, a carne, saiu. Mas Jesus Cristo veio para cumprir o plano da redenção, para libertar os filhos de Deus. Desperta. Apocalipse 19, 7 a 8, o último versículo desta noite. Apocalipse 19, versículo 7 a 8. Apocalipse 19, versículo 7 a 8. Disse: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O Senhor Jesus Cristo veio no tempo estabelecido pelo Pai para derramar seu sangue, para purificar e preparar corpos gloriosos e causar a ressurreição dos novos corpos. E esse novo corpo vai ser ressuscitado pela ação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo está atuando hoje, batendo na porta de cada um de nós para entrar e trabalhar continuamente. O Senhor já deixou a sua semente. E o Senhor veio também jorrar água, a chuva do Espírito Santo, para que possam florescer os filhos de Deus. Se você está aqui, é porque você é certamente um dos filhos de Deus. Por isso, os atos de justiça, como a Bíblia diz, é o linho finíssimo, branco e puro. A morte não é o fim. Vai haver ressurreição e vai haver a volta para o jardim do Éden. E na glória celestial, não se pode ir com este corpo. É preciso de um corpo glorificado. Da mesma forma que nós não podemos ir viver no fundo do mar apenas com este corpo, também na dimensão celestial, na qual está Jesus Cristo, Deus Pai. Os anjos, é impossível entrar lá com este corpo.
E para a remissão dos filhos de Deus, Cristo Jesus veio mostrar o caminho aos filhos de Deus desobedientes que somos nós, para que possamos nos esforçar através do Espírito, para que possamos voltar a ter o corpo vivificado que vai permitir que entremos no reino do Senhor, no Jardim do Éden de novo, porque fomos expulsos do Jardim do Éden. O linho finíssimo, branco e puro são os atos de justiça. A noiva a si mesma se ataviou. É de sua responsabilidade, da minha responsabilidade, sermos sábios. Ser santo é da minha responsabilidade e a sua. Ninguém vai ser santo no seu lugar. E para ti, não é uma questão de coletividade, nem pode ser compartilhado. Não tem como compartilhar isso. Por isso a parábola das virgens. Não tem como compartilhar a santidade. Deve cultivar a tua santidade agora. Deve começar a produzir caráter de nobreza agora. Defender a justiça, o que é santo agora. Este caráter não se compra com dinheiro. É apenas uma escolha. Jesus Cristo está vindo. O dia da evacuação da terra se aproxima. O dia da colheita, da separação do joio e do trigo se aproxima. O dia da revelação dos filhos de Deus se aproxima. Por isso, o Senhor diz a seus profetas: vai e diga para eles que no dia do arrebatamento terão um corpo glorioso como o meu. Cristo Jesus, o primogênito entre seus irmãos. Que Deus te abençoe. Shalom.